convidado é o engenheiro Hugo Peretti Neto. Ele é diretor-geral da Hugo Peretti Construtora, que está há 65 anos no mercado paranaense. Hugo, o que é que explica uma história tão longa no mercado tão difícil? Eu acho que a vocação que essas 3 gerações têm à frente da empresa, respeito aos nossos clientes, honestidade e muito trabalho. Eu acho que são esses os pilares que pautam a nossa administração. O que principalmente a empresa está fazendo nesse momento? Voltado ao mercado residencial? Edifícios, lançamentos verticais para o mercado residencial da classe média para cima. É o que a gente se especializou nos últimos anos e é o que pretendemos continuar a fazer. Por que você acha hoje que a região da Ecoville é o grande destaque em Curitiba? O que é que acontece por lá? Pelo próprio espaço urbano que o Ecoville proporciona hoje, as grandes incorporadoras, se quiserem fazer grandes empreendimentos num bairro valorizado, o Ecoville se tornou uma das únicas opções. E o próprio curitibano, com a abertura do Shopping Center Barigui, que abriu lá, o próprio Carrefour, a proximidade do Barigui, a proximidade da saída das BRs, gostou daquele bairro, né? Um bairro arborizado, com vias largas e de fácil acesso ao centro. Com muito espaço ainda e proximidade do centro, principalmente. Exatamente, exatamente. Você falou já sobre o conceito do prédio clube. O que representa isso? Isso de uns anos para cá, não é nem de agora, né? Acho que de 10 anos atrás, até 15, com a dificuldade da família se mover na cidade, até pelo aumento da frota de automóveis em Curitiba, as pessoas preferem que no edifício onde ela mora, ela tenha várias coisas que elas faziam antigamente fora do seu bairro, né? Então, a academia de ginástica, o próprio salão de festas, as incorporadoras entregam hoje ele inteiro mobiliado, há espaços gourmet, clube de criança. Então, é uma série de fatores que transformaram os edifícios de hoje em clubhouses, praticamente, né? A ideia é que a pessoa fique, então, com tudo ali próximo, tudo facilitado, então, para que sua vida fique mais tranquila. Exatamente. O que é que explica a valorização? Nós tivemos durante muito tempo Curitiba como uma região de preços relativamente baixos na comparação com outras capitais. Por que subiu e chegou hoje a ser equivalente? Acho que pelo próprio aumento da demanda, né? Havia um mercado retraído em Curitiba, então a gente não havia essa demanda. As incorporadoras de outros estados vieram, então houve uma oferta de apartamentos. Aliado a isso, houve uma facilidade de crédito pelos agentes financeiros, então tudo ocasionou com que o preço, aumentando a demanda, claro que a tendência natural é que o preço suba um pouco. Mas junto a isso, aumentou os preços dos terrenos, aumentou o preço da mão de obra e aumentou também o preço dos insumos. Então a margem de lucro das construtoras, elas são praticamente as mesmas dos anos anteriores. E a chegada dessas empresas de fora, empresas mineiras, paulistas, como foi o impacto aqui para as empresas locais? Eu acho que há nicho para todo mundo, eu acho que há espaço para todo mundo. Essas empresas de outros estados, como você citou, Ville, elas não fazem empreendimentos, não diria pequenos, mas com menos de 20 mil metros, 25 mil metros quadrados de área construída, né? São empresas que abriram o capital, estão bastante capitalizadas. Então, para essas empresas, justamente como a gente estava citando o bairro do Ecoville, não há outro bairro para elas investirem senão o Ecoville, porque é lá que tem os terrenos maiores que fazem com que dê o resultado que elas esperam. Hoje, dá para dizer que o impacto da crise do ano passado está completamente superado para esse setor? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, como um todo, foi um dos países que menos sofreu com a crise. E eu acho que hoje em dia a gente já está crescendo nos patamares anteriores. Como está hoje o equilíbrio entre a construção e a venda? É equilibrada? Como é que está esse equilíbrio na produção e na compra pelo consumidor? Eu acho que hoje em dia está equilibrado, né? Eu acho que há um grande número de ofertas, como há um grande número de demandas. É claro que há nichos nessa demanda. Você pode até fazer um empreendimento que não tem uma velocidade de vendas tão rápida como outros. Mas eu acho que esse equilíbrio que é tênue entre oferta e demanda, hoje em dia está equilibrado. Hoje não há mais um perfil padrão de apartamento para Curitiba, em noções de tamanho, por exemplo? Você encontra todo tipo de público? Como é que é esse pensamento na hora de definir o tamanho de um apartamento? Eu acho que vou até fugir um pouco de Curitiba, eu acho que vou falar no Brasil como um todo, pelo menos nas grandes metrópoles.
Eu acho que não há mais só um perfil de comprador de imóvel, né? Hoje nós temos a família de uma pessoa só, nós temos aposentados, viúvos, casais jovens na faixa dos 25 anos que já estão com acesso ao crédito, que já estão comprando o seu primeiro imóvel, o que não ocorria antigamente. Então, dependendo do mercado que você procure, você vai achar uma gama de consumidor, de clientes muito grande. Não só em Curitiba, mas em qualquer metrópole brasileira. Há uma perspectiva de anos positivos a partir de agora? Há uma perspectiva de uma boa fase a partir dessa situação da economia? Eu acho que essa fase, acho que poderíamos chamar de boom, acho que talvez dure de 4 a 5 anos. Após isso, o crescimento vai continuar, mas talvez com uma margem um pouquinho menor, com uma coisa mais calcada, uma coisa mais equilibrada pelos próximos 15 e 20 anos. Havia então uma demanda reprimida em Curitiba. Em função da crise e vários outros fatores, a população esperava a oportunidade de comprar. Principalmente dificuldade de acesso ao crédito. Isso era uma das coisas que travava não só o mercado imobiliário no Brasil como um todo. A partir do momento que os agentes financeiros voltaram a financiar o imóvel, o mercado explodiu. Hugo, o que principalmente facilitou? Porque as pessoas hoje estão conseguindo comprar o imóvel, o que não era possível de uma forma tão fácil assim em outras épocas? Eu acho que, primeiramente, a gente não pode deixar de citar o controle da inflação, né? Desde a estabilidade da moeda, o que ocorreu em 94 até hoje, já se passaram 16 anos. Então, eu acho que a gente já pode dizer que o Brasil hoje é um país com uma economia estável. E depois, Ville, eu acho que a própria diminuição dos juros e a facilidade do crédito que a população tem pelos agentes financeiros, hoje em dia, é muito maior do que antigamente. Hoje a Caixa Econômica Federal financia, dependendo do tipo de imóvel, até 100% do imóvel. Então, isso alavancou o setor. Você tem a opção da própria construtora, quando pode, financia, e também da construtora que busca o sistema bancário, principalmente. Isso mesmo. A gente tem duas modalidades para construir. Ou a construtora constrói com recursos próprios, ou ela busca dinheiro em agentes financeiros. E quando há a venda na planta, de que forma fica para o consumidor? Ele não acaba pagando mais pela espera, pelo fato de ter que esperar a construção do prédio, que não é exatamente a área em que vocês atuam, mas existe no mercado? Existe. A grande vantagem, na verdade, que eu vejo para o consumidor é ele escolher a unidade. Quando você compra na planta, você vai escolher a unidade, que são muitas ainda, vai escolher as melhores vagas, vai escolher o apartamento que tem a maior insolação. Então, a grande vantagem é isso, mas eu deixaria um aviso para o consumidor que está comprando um apartamento da planta para que fique atento ao juro que as incorporadoras cobram e principalmente a grande parcela que vai ser nas chaves do imóvel. É um momento hoje oportuno? Como é que você analisa, conhecendo o mercado, tendo sido já dirigente da ADEME e comparando com outras épocas? O momento é propício para a compra? Eu acho que acho que sim. Eu acho que, e até a relação preço de metro quadrado, oferta e demanda, como se tem anteriormente, está equilibrado. Então, acho que se o comprador quer comprar um imóvel, eu acho que o momento certo é esse. E a venda? De que forma você sente hoje esse momento da venda, a procura? Como é que está o perfil do comprador? Está muito bom, está muito bom. As vendas, eu converso com outros incorporadores, até como você citou a ADEME, nós fazemos reuniões semanais para conversarmos sobre como está a empresa de cada um, enfim. E todos estão animados, não só com o mercado, mas com a economia do Brasil como um todo. Há uma previsão agora de uma verticalização dos nossos bairros considerados nobres pelo setor imobiliário. É isso mesmo? Construções antigas vão dar espaço onde forem encontrados terrenos, isso vai dar espaço para novos prédios? Creio que sim, pela própria falta de espaços urbanos. E com a população continuando crescendo, a gente não tem mais para onde ir, senão fazer os lançamentos verticais. Ou fazermos loteamentos em bairros periféricos, porque perto do centro a gente já tem um inchaço urbano muito grande, o que só possibilita a gente erguer. Como construtor hoje, qual é a sua escolha? Quais os bairros preferidos no momento de um planejamento, além do Ecoville? Acho que JuVV, Cabral, Alto da 15, talvez algumas regiões da Água Verde, Mas veja, eu estou falando bem no nicho específico da construtora Hugo Peretti, Eu acho que outros bairros também são valorizados,
mas não para os produtos que a Hugo Peretti faz. Há uma evolução tecnológica, melhores materiais, prédios inteligentes, mas ao mesmo tempo isso leva a um encarecimento do imóvel. Como fazer esse equilíbrio? Que ele seja alguma coisa nova, que ele traga algo de novo, mas que ao mesmo tempo seja acessível. Eu acho que dependendo do perfil do empreendimento que você for fazer, eu acho que algum valor agregado em termos de tecnologia você consegue colocar. Agora, outros setores, apartamentos mais populares, apartamentos para classe média baixa, eu acho que isso ainda está muito oneroso. Então, mas claro, com o decorrer dos anos, eu acho que a acessibilidade a essas tecnologias vão se tornar mais fáceis. O centro já está esgotado na sua potencialidade? Se fala muito em revitalização do centro, em morar no centro novamente, o que acontecia antigamente, mas isso já chegou à sua capacidade máxima? Há diferentes nichos no nosso setor, né? Eu acho que pro centro você encontra um nicho específico do morador que quer morar no centro, né? Geralmente é uma pessoa às vezes que não utiliza carro, utiliza transporte coletivo, ou um aposentado que sempre morou ali, quer continuar morando no centro. Então, mas ele com certeza, e essa revitalização que a prefeitura quer fazer, vai fazer com que o centro primeiro fique mais bonito, se torne mais atrativo para o comprador e consequentemente para os investidores, né? A prefeitura, falando na indução do crescimento imobiliário, tem falado também do crescimento agora ao longo da linha verde, que era a antiga BR-116, já que ali haverá um grande espaço comercial e de circulação. É nisso que se trabalha nesse momento. Você acredita nisso? Você acha que ali vai ser um novo polo de crescimento? Saindo do Atuba em direção ao Novo Mundo? A curto prazo, acredito que não. A longo prazo, sim. Né? Então, nos próximos anos, aí, não acredito em grandes lançamentos, né? Por exemplo, uma corrida dos incorporadores na compra de terrenos naquela região. Mas então, ao longo dos anos, daqui uns 10 anos, talvez a gente veja uma corrida maior para aquela região. Porque há espaço ainda nos bairros principais para se ampliar mais a construção. Acredito que sim. E de que forma se dá esse processo quando se fala do poder público? Porque há muita reclamação em torno da burocracia, da demora, a questão da aprovação para a construção, e que muitas vezes isso trava, criando problemas para o consumidor, criando problemas também para o trabalhador, já que a construção civil contrata tanta gente. Hoje, na verdade, acho que hoje não, mas eu acho que a iniciativa privada exigir agilidade do setor público é muito difícil, né? Eu acho que não só a Secretaria do Urbanismo, mas como o próprio meio ambiente e todos os órgãos, né, que regem esse nosso setor, eles tinham que ser mais ágeis, até para proporcionar mais geração de emprego, né, mais arrecadação de IPTU, enfim, toda a cadeia produtiva que o setor de construção civil gera. E eles não estão acompanhando, né? A iniciativa privada tem uma velocidade bem maior que o setor público e o setor público estagnou. Bom, Hugo, tem hoje uma mudança clara de perfil residencial quando se fala em apartamentos. O que é que mudou? O que é que tem o apartamento hoje diferente daquele tradicional do passado? Eu acho que primeiramente a gente tem que citar a questão da vaga de garagem, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Hoje o cliente, se não tiver as vagas que ele julga ser adequado para ele e para sua família, ele nem sobe para olhar o apartamento. Né? Então, hoje realmente é um fator importantíssimo, é o número de vagas se cabe no perfil do cliente. Outra coisa que chama atenção também é o número de ambientes do próprio apartamento. Né? Antigamente nós tínhamos aquele banheiro grande, aquela sala grande. Hoje talvez as famílias, o próprio consumidor estão preferindo uns apartamentos um pouco mais enxutos, mas com as áreas muito bem aproveitadas e ensolaradas. Outro fator também, que antigamente não existia, sacada em churrasqueira. Né? Coisa de 20 anos, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar em apartamento com sacada na churrasqueira. Hoje em dia, fator preponderante para aquisição do apartamento também. Na garagem, o problema é o formato do terreno, porque nós temos muitos prédios que tem aquela garagem que o carro de trás prende o da frente, né? Mesmo sendo da mesma família, é uma complicação. E aí, como é que se resolve essas situações na cidade? Por isso que quanto antes o comprador comprar o seu imóvel, melhor é, né? Porque invariavelmente vão sobrar algumas vagas uma atrás da outra,
né? Se o cliente for rápido e ágil em escolher o apartamento dele, comprar, ele vai com certeza escolher a melhor unidade e, consequentemente, escolher as melhores vagas. Por que antigamente nós tínhamos o apartamento grande, espaçoso, isso com o tempo foi diminuindo? Além da questão econômica, há outros fatores que pesam? Eu acho que um dos fatores mais importantes que a gente poderia citar é a própria legislação urbanística de Curitiba. Antigamente, nós poderíamos fazer um prédio, no setor estrutural, por exemplo, um prédio grudado ao outro. Hoje, quanto mais alto o prédio, mais recuado as divisas ele tem que estar, né? É o famoso H/6. Então, se a gente imaginar um prédio com 30 metros de altura, a gente divide essa altura por 6, ele tem que ter 5 metros de recuo em cada lado das divisas. Então, isso impossibilitou que aqueles apartamentos antigos, espaçosos, grandes, tenham se transferido para a região da Ecoville, onde há espaço. De outro lado, e isso é interessante porque antigamente os prédios ficavam grudados, né? Ou então você tinha a janela voltada para um paredão, isso de certa forma fica controlado. Claro. E até a própria ventilação da rua, né? Ventilação, insolação da rua, com certeza foi uma atitude da Prefeitura de Curitiba bem adequada. Ainda há uma liberdade grande para prédios altos, nós temos visto aí prédios grandes em Curitiba. Temos em Curitiba vários setores, né? Nós temos o setor estrutural e a zona central que permite que você faça prédios bem altos. O que limita é o cone da aeronáutica e o cone da Anatel e o próprio H/6 que eu citei anteriormente, né? Então, nessa zona, no setor estrutural e na zona central, você tem liberdade para fazer prédios bem altos, respeitando só esses 3 itens. Para dar um exemplo, no Batel você não poderia pensar nisso na Avenida Batel, mas na Visconde de Guarapuava já poderia ter um prédio bem alto. Exatamente. Respeitando esses 3 itens que eu citei, você pode fazer a altura livre. E é curioso porque na vista aérea de Curitiba você vê exatamente uma cruz assim, que são essas estruturais, onde houve esse crescimento linear. Exatamente. Podemos prever, então, que nós não vamos ter mais o chamado condomínio horizontal, pelo menos próximo às regiões centrais da cidade, que obrigatoriamente vamos ter nos bairros centrais a verticalização, o apartamento? Com certeza. Isso é uma coisa inexorável, na verdade, né? Não tem como ser revertida. A falta de espaço, na verdade, no centro para você fazer condomínios horizontais. Os condomínios horizontais vão ter que ser nos bairros mais periféricos. Bom, vamos concluir falando um pouco então da história da empresa. Como foi o início, há 65 anos, quando o seu avô criou a construtora? Como foi o princípio? Acho que a gente poderia citar que em 1945, quando meu avô começou a história da nossa empresa, o Brasil vivia um pós-guerra, né? Então, e como fazíamos parte do lado vitorioso da guerra, era um momento de grande euforia. Né? Então ele aproveitou toda essa boa notícia de final de guerra e o talento natural que ele tinha para ser engenheiro, era ele mesmo que calculava os edifícios, ele às 7 horas da manhã estava na obra, realmente ele era muito talentoso nesse quesito. Então ele aproveitou o bom momento e seguiu em frente. Alguns grandes prédios de Curitiba, grandes hospitais, tiveram o trabalho dele, da empresa. Teve o Hospital São Lucas, o Hospital Erasto Gertner. O primeiro arranha-céu, se é que poderíamos dizer assim, é o edifício Silva Lopes, de 14 andares, foi feito pelo meu avô. E a partir daí, quando é que houve a opção pelo residencial, que hoje é o forte da empresa? Como é que surgiu isso? Isso a partir do momento que a construtora já estava com o nome consolidado, meados dos anos 70, a gente partiu para construir com recursos próprios e apartamentos residenciais. De que forma manter uma mesma equipe? Você cita, por exemplo, que tem gente lá que está desde os anos 60. E isso acaba contribuindo, trabalhar com uma equipe em que se cria a confiança? Eu até gosto de citar um caso emblemático, exemplar, na verdade, que é o nosso mestre Evaldo, né? Ele entrou lá na construtora em 1967, né? E está lá até hoje, tocando as nossas obras. Então, isso gera uma confiança dos diretores com os seus funcionários muito grande, o que é um ambiente de trabalho muito gostoso. O curioso é que houve uma vocação para essa área, porque foi o seu avô, depois o seu pai que deu continuidade e agora você na direção. Isso deu uma sequência de trabalho, então.
Exatamente. E ao ver meu filho pequeno, de 2 anos e 4 meses, pelo jeito vai dar continuidade, porque ele adora mexer numa trena. E como é que você vê o futuro da nossa cidade? Como é que você vê nesse momento em que Curitiba está numa fase de mudança? Vem aí mudança de governo, vem mudança de prefeitura. Você continua vendo com otimismo esse crescimento aqui para frente? Acho que sim. Teremos eleições agora em outubro, né? Mas eu acho que o próximo governo, seja A, B ou C, não tem mais como mudar a política econômica do Brasil. Então, não mudando a política econômica, né? O Banco Central sendo independente do Executivo, eu acho que a gente pode crescer a passos largos aí nos próximos 20, 30, 40 anos. Tá certo. Hugo, muito obrigado pela participação conosco aqui no NBS. Eu agradeço, Vili. Boa noite. Ficamos por aqui. Até o próximo programa.